Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Muita gente reclama, tomei um gel, tomei 2 gel e comecei a passar mal, fiquei embrulhado, fiquei com dor de barriga, né? Mal, a barriga inchou. Aí, a pergunta que eu faço é, você treinou o seu organismo? Porque, veja bem, hoje a gente sabe que a ingestão de carboidrato é feita por um transportador específico, dependendo do tipo de carboidrato que você consome. Por exemplo, glicose é absorvida por um transportador específico que chama GLUT1-S. Esse S representa a dependência de sódio no transportador. Ele precisa de sódio para fazer a sua função de transportar o carboidrato. E esse transportador ele tem uma velocidade X de transporte, cuja qual, numa situação normal, ele é capaz de carregar até 60 gramas de carboidrato por hora. Tudo bem? Sim. Já, se você usar a frutose, que é um outro carboidrato, tá? Você tem um transportador específico que transporta a frutose para dentro do seu organismo. E esse transportador se chama GLUT5, tá? Que não é sódio dependente e esse transportador tem a metade da capacidade de transportar carboidrato que o GLUT1, que transporta a glicose, tem. Ou seja, se o GLUT1, numa situação normal, transporta 60 gramas de carboidrato por hora para dentro do seu organismo, o GLUT5 vai transportar 30 gramas. Tudo bem? Acontece que esses transportadores são proteínas específicas que estão mais expressas ou menos expressas no seu intestino, dependendo da quantidade de carboidrato que você consome ao longo do tempo. Ou seja, isso quer dizer que aqueles que restringem a ingestão de carboidrato não são capazes de transportar essa quantidade normal que eu falei que o transportador é capaz de transportar. Talvez essa capacidade caia para metade ou menos. Já aqueles que estão acostumados a consumir mais carboidrato e que, por consequência, consomem no seu treino mais carboidrato, eles conseguem transportar uma quantidade maior ainda que a normal. Ou seja, se você combinar 2 tipos de carboidrato diferentes, novamente eu falo, glicose e frutose, você consegue transportar carboidrato usando 2 tipos de transportadores diferentes, portanto, numa situação normal, cuja qual eu falei anteriormente, que seria 60 gramas de carboidrato por hora, no GLUT1-S, que transporta a glicose, e 30 gramas de carboidrato por hora, para o GLUT5, que transforma a glicose, a somatória de 2 carboidratos juntos daria 90 gramas por hora, numa situação normal, tudo bem? Mas, se você não está consumindo carboidrato e não consome na sua dieta normalmente, consome pouco, que a maioria faz essa manobra. E além disso, não usa no seu treino, essa quantidade vai diminuir muito. E se você usar um só tipo de carboidrato, você vai restringir mais ainda o transporte. Por outro lado, se você treinar esses transportadores, ou seja, durante seus treinos, você consome a quantidade de carboidrato que tem que consumir, usando 2 tipos de carboidratos diferentes, e ainda numa proporção adequada, cuja qual aumenta a capacidade de metabolização desse carboidrato e de transporte, você consegue chegar até 120 gramas ou mais de ingestão de carboidrato por hora sem ter problema gastrointestinal nenhum, que é o que hoje muitos atletas de ponta conseguem fazer. Por exemplo, Kipchoge, né? O maratonista
o melhor maratonista da atualidade, que bateu os recordes de todas as maratonas, e cada maratona que ele faz, ele bate o recorde. A última foi 2 horas e 1, né, se eu não me engano, alguma coisinha. Ele consome 110 gramas de carboidrato por hora. Kipchoge. Gustavo Iden, que ganhou o Ironman agora. A Ironman, campeonato mundial no Havaí, né? Ele, antigamente, a gente já sabia que ele chegava a consumir 32 géis numa prova de meio Ironman, sem ter problema nenhum. Ele ganhou o Ironman agora no Havaí, e ele consome por volta de 120 a 140 gramas de carboidrato por hora. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: como que esses caras conseguem ingerir tamanha quantidade de carboidrato por hora sem ter problema gástrico nenhum e sem reclamar de nada? Existe uma só resposta: treinamento. Sim. Treinar o seu intestino. Fora isso, eu já estou me adiantando aqui, já vou linkar com o que eu quero falar, porque senão a gente perde o rumo certo. Eu estou falando aqui de absorção de carboidrato via intestino. Mas tem uma outra etapa, que eu chamo de a segunda barreira. Antes que aquilo que você consuma chegue onde tem que chegar, que é no teu músculo ativo, que é o estômago. Então, você tem que saber lidar com o carboidrato que você vai consumir, a quantidade que você vai consumir desse carboidrato, a relação que você vai usar entre os dois carboidratos, para usar 2 transportadores diferentes. Além disso, você tem que lembrar que existe a lei da osmose. O que é a lei da osmose? A lei da osmose é 2 soluções, uma com maior concentração de soluto e a outra com menor concentração de soluto. Quando separada por uma membrana semipermeável, o líquido vai passar da concentração menor para concentração maior até que você equalize a osmolaridade, que é a quantidade de soluto por volume de líquido que você tem nas soluções. Deu para entender? Isso quer dizer que se você consumir o carboidrato que você tem que consumir, naquela quantidade que você tem que consumir, mas se não tiver na osmolaridade certa, ou seja, não tiver diluído da forma correta, a concentração que você vai jogar no seu intestino, se ela for maior que a do sangue, em vez do líquido passar do intestino para o teu sangue, ele vai puxar o líquido do seu sangue para o intestino. Isso gera diarreia. Então, quando você consome uma coisa muito concentrada, principalmente durante um esforço físico, ao invés de você absorver, você vai puxar água do seu sistema para diluir aquilo que está muito concentrado. Então, isso é a lei da osmose. É uma lei que a gente tem que respeitar quando a gente consome volume de carboidrato e volume de líquido, né? Mas para você diluir aquilo que você vai consumir, você tem que ingerir uma quantidade maior de volume de líquido. E aí entra a segunda barreira, que é o estômago. Você tem que acostumar a ingerir a quantidade em volume suficiente para você ingerir um líquido diluído, cujo qual contém uma quantidade grande de carboidrato para ser absorvido pelo seu sistema. Ou seja, não adianta tomar pequenos goles durante o esforço, porque a gente sabe que quanto maior é o volume que você ingere, mais rápido é o esvaziamento gástrico. E se você quer hidratar seu corpo e dar quantidade de carboidrato para o seu corpo dentro do tempo de esforço, que não para, na velocidade cuja qual você consome aquele líquido e o teu músculo consome aquele carboidrato, você tem que tomar grandes volumes. Mas isso tem que ser treinado também, né? Só para você ter uma ideia, vou dar um exemplo. Eu sou capaz, nas ultramaratonas, ao invés de eu ficar tomando, né, no caso, um gel a cada 15 minutos, 20 minutos, para dar 60 gramas lá por hora, por exemplo, ingerir líquido separadamente, eu não faço nada disso. Após 1 hora, eu já ingiro 750 ml de
líquido com 72 gramas de carboidrato num gole só. Deu para entender? E no meio dessa hora, entre as horas, eu vou tomando minha aguinha para me hidratar normalmente e tá tudo ok. Com isso eu faço menos paradas e ingiro aquilo que eu tenho que ingerir, já engulo tudo aquilo que eu tenho que engolir, já sei do quanto eu estou ingerindo, o quanto que eu estou engolindo, e então eu consigo, vamos dizer, quantificar mais exatamente tudo aquilo que eu estou consumindo, entendeu? Mas para tudo isso, você precisa de treino. Então, a grande parte do pessoal que passa mal, que fala que o gel não entra, que não sei o que não entra, que passou mal e vomitou, é porque não treinou. E fora não treinar, a maioria adota uma dieta com baixo carboidrato. E às vezes nem consome carboidrato num treino. Mesmo que o treino seja de 1 hora, você tem que ingerir carboidrato, não só por causa do treino, mas para se adaptar à ingestão daquilo no momento que você está treinando. Então, se o cara não faz isso, com certeza, no dia que ele vai correr uma prova que ele sabe que ele precisa, e aí ele vai usar, não vai dar certo, entendeu? Sim, vai causar desconforto, né? Desculpa me alongar muito, mas eu tinha que começar e terminar o raciocínio. Tá. Exato. Demais, é isso aí. Ó, a doutora Maria Vargas colocou aqui que é difícil convencer esse treinamento nutricional nos atletas. A maioria espera fadiga. É bem isso mesmo, né? Espera exatamente. Fadiga. Porque todo mundo vai junto com aquela ideia que a maioria passa um para o outro e até os profissionais da área passam um para o outro. Por quê? Porque eles não conhecem e nunca aplicaram. Aí que tá. Porque quando você aplica direitinho, a coisa funciona. Né? Ano passado o Eric ganhou o Ultraman, que é o meu aluno lá, ele ganhou o Ultraman porque ele começou a aprender a treinar isso. E ele não consumia, ele passava mal em todas as provas. Todas as provas ele passava mal. Aí até o dia que ele começou a treinar. E na prova ele ingeriu 83 gramas de carboidrato, que é o Ultraman, né? 83 gramas de carboidrato por hora ele conseguiu ingerir e ganhou a prova, entendeu? E terminou dando risada, igual o Joilson falou aí, que terminou ontem o treino dando risada. É mais ou menos por aí.